Você está compartilhando. Beleza. Primeira coisa, né? Vocês viram aí que o título da aula é Erros Inatos da Imunidade, né? Não é aquele imunodeficiência primária. A gente conhece classicamente esse tipo de doença como imunodeficiência primária. Por que mudou para erro inato da imunidade? Não é mais assim, classicamente, porque está se preferindo chamar hoje erro inato da imunidade, né? Justamente porque imunodeficiência primária leva a gente a pensar que existe algum defeito fazendo que a imunidade esteja baixa e por isso que você está tendo infecções, né? E hoje em dia a gente sabe que nem sempre a imunidade está baixa e você leva a infecções de repetição, né? Existem algumas doenças onde a imunidade está exagerada e por isso que você vai ter infecções. E pode ter também outras manifestações desse tipo de doença, como neoplasias malignas, né, as síndromes inflamatórias, né, a inflamação persistente, linfoproliferação. Então, isso tudo pode, por conta de uma imunidade exagerada, levar a esses erros. Então, hoje se prefere chamar esse tipo de doença de erro inato da imunidade, que é um erro que existe intrínseco da imunidade que leva a esse tipo de clínica que a gente vai conversar aqui. E o foco hoje dessa aula é a gente saber quando que a gente vai suspeitar desse tipo de doença, né? Então, vamos conversar sobre isso hoje. Lembrando um pouco da imunidade, né? Imunidade ou sistema imunológico, né? Aquele sistema ou órgão, ou órgãos, né? Que nos protege contra infecções, contra agentes externos. Então, imunidade vem do termo imunitas, que é do latim, né? Que se referia à proteção que os senadores romanos, né, tinham durante o seu mandato, né? E eles sofriam, né, demanda judicial, né, assim como hoje, e eles eram protegidos contra isso. Então, a imunidade nos protege contra fatores externos, infecções virais, bacterianas, fungos, etc. Tá? Então, o termo vem disso. E nosso sistema imunológico, ele é comprometido de barreiras anatômicas, fisiológicas, químicas, né, que como a pele é o órgão do sistema imunológico que é o maior órgão que existe da gente, né, que protege nosso corpo todo, né? A depuração ciliar do pulmão, o pH baixo do estômago, lisozimas que existem na saliva e nas lágrimas, e o sistema imunológico propriamente dito, ele é composto da imunidade inata e imunidade adaptativa. Cada imunidade dessa, ela ainda se subdivide em imunidade inata celular humoral e imunidade adaptativa celular e humoral. Então, na imunidade inata celular, a gente tem as células natural killer, os neutrófilos, células dendríticas, mastócitos, fagócitos, macrófagos, etc. Na imunidade inata humoral, nós temos aqui várias coisas do sangue, né, do soro, que podem combater imediatamente esses agentes externos, como complemento, peptídeos antimicrobianos, proteína C reativa, lecitina que se liga à manose, né? Então, são coisas que conseguem proteger a gente contra agentes externos. A imunidade adaptativa, ela se divide em celular e humoral também, né? A celular são as células T e as células B, e as células B, quando se diferenciam em plasmócito, elas produzem os anticorpos, que fazem parte da imunidade adaptativa humoral. Né? Então, os erros inatos da imunidade, eles ocorrem por defeitos em alguma dessas peças aqui desse quebra-cabeça. Então, eu posso ter um defeito, por exemplo, na minha imunidade adaptativa humoral. Então, o defeito vai estar localizado aqui, né, nessa pecinha do quebra-cabeça. E cada defeito desse, ele vai se comportar fenotipicamente de uma maneira diferente no paciente, né? Então, um paciente que tem um defeito na imunidade adaptativa humoral, ele vai ter um tipo de clínica, né? Na imunidade inata celular, outro tipo de clínica. É um pouco diferente. A gente vai comentar cada uma coisa dessa, né? E quando a gente investiga, para ficar fácil, né, a gente tem que localizar o erro. Onde está o erro? Então, está localizado aqui. Então, a gente vai solicitar exames direcionados, né, para aquele erro ali, né? Para não ficar gastando muito dinheiro, porque investigação de imunodeficiência é bastante cara e complexa, né? Então, a gente não pode sair atirando para todo canto. A gente direciona a nossa investigação, tá? E aí a imunidade, ela vai sendo montada, o nosso sistema imunológico vai sendo montada ao longo da nossa vida, né? Assim como a gente faz um paralelo com o desenvolvimento neuropsicomotor, né? A criança ou o bebê, ela não nasce já andando, falando, com todo o sistema imunológico, né, montado, né? Ele vai adquirindo, né, habilidades ao longo da vida, né? O sistema imunológico é da mesma maneira. Então,
A criança nasce, né, o bebê nasce, logo depois que ele nasce, ele vai adquirindo novas habilidades no sistema imunológico. Falando um pouquinho aqui, voltando da imunidade inata, a imunidade inata é aquela imunidade que já está pronta, né? Logo no nascimento, a maioria dessa parte da imunidade inata, ela já está propriamente pronta para combater infecções. Então, o neutrófilo, geralmente, logo no primeiro ano de vida, ele já está com sua função 100% funcionando, o sistema complementa da mesma maneira, né? E aí, ela é uma imunidade que ela não é específica. Já a imunidade adaptativa, ela, como o nome diz, ela se adapta ao agente agressor. Então, se é uma infecção viral, o sistema imunológico ela vai se adaptar para matar o vírus. Se você tem uma infecção bacteriana, o sistema imunológico vai ter a sua resposta própria para agente bacteriano, né? Então, ela tem uma certa adaptação. Por isso que ela também demora um pouco para se estar totalmente pronta. Então, o sistema imunológico, assim como o sistema nervoso, ele leva um tempo para ficar pronto, né? E aí, o que acontece nos erros inatos da imunidade? Esse tijolinho que vai sendo montado, de vez em quando, ele não monta adequadamente. Aí acontece mais ou menos o que vai acontecer com esse pedreiro aqui. Então, quando o negócio começa errado, né? Então, o tijolo está montado errado, o sistema imunológico ele esculhamba completamente depois, né? Então, a gente tem que ter uma resposta correta, uma genética correta para ter o sistema imunológico funcionando completamente. E aí, a gente tem que diferenciar, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é saber o que é o normal, né? Do que é o anormal. E a gente tem na imunologia um mantra que a gente fica repetindo para que vocês, estudantes de medicina, vocês médicos, pediatras, clínicos ou outros especialistas que não imunologistas, fiquem focando, né, para a gente saber isso daqui é normal, o que não é normal. Então, a gente tem um mantra da imunologia que a gente fica repetindo na nossa cabeça para dizer assim, isso aqui é normal. Então, o que for diferente, eu vou investigar. O que é normal, eu não preciso investigar. Então, o que é de infecção na vida do indivíduo que é uma coisa normal, né? Então, a infecção, de maneira geral, ela faz parte do aprendizado do sistema imune. Então, é comum pessoas terem infecção, né? Principalmente crianças menores terem infecção, né? E o quanto de infecção que é normal? Então, que as crianças, né, têm mais ou menos 5 infecções por ano, nos 2 primeiros anos, principalmente. Mas existe uma pequena porcentagem dessas crianças que apresentam cerca de 10 a 12 infecções por ano. 10% delas podem ter mais ou menos 10 a 12 infecções por ano. Isso dá mais ou menos uma infecção por mês, né? Essas crianças são aquelas crianças que vão para a creche, crianças menores que estão indo para a creche. Creche é uma concentração de criança doente. Então, basta uma criança na creche ali na salinha ter infecção, vai passar para todas as outras, né? Aquela criança pequenininha, ela pode não ir para a creche, mas ela tem um irmão mais velho que vai para a escola. E aí o irmão vai para a escola, né? Ele já está com o sistema imunológico bom, mas ele traz aquele vírus, aquele agente para dentro da casa. E aí o irmãozinho menor pega a doença, né? Pacientes que têm contato com o pai ou a mãe que é tabagista, né? Então, essas crianças têm um número maior de infecção por ano, né? E isso pode acontecer, isso é normal, né? Não tem nada de alterado nisso, de patologia, né? Essas infecções, elas duram uma média aí de 8 dias, né? E em alguns casos, principalmente aqui nesses casos aqui, essas infecções podem durar até 2 semanas. Então, se eu pegar uma criança que tem 12 infecções por ano, multiplicar por 14 dias, né, 2 semanas, né, essa criança pode apresentar infecção de viária superior durante a metade do ano. A criança passa metade do ano doente e a outra metade do ano ela passa saudável, né? Isso é também normal. Depois de um tempo, isso desaparece e a criança fica bem. A maioria desses quadros infecciosos tem etiologia viral, que é uma coisa normal, não é uma coisa bacteriana. Nos intervalos entre uma infecção e outra, né, as crianças elas apresentam-se saudáveis, elas estão bem, sem sintoma nenhum, né? Ao contrário, por exemplo, de uma criança que tem uma asma, que tem uma rinite alérgica, que entre uma crise e outra ela ainda permanece tendo sintoma, né? E o crescimento e desenvolvimento dessas pessoas são normais, não está afetado. Ao contrário dos erros inatos da imunidade, que o crescimento e desenvolvimento está alterado. Tá? E aí, pronto, a gente viu que é normal. Agora vamos começar a ver o que é o alterado, né? Então, erros inatos da imunidade são doenças congênitas, então, estão presentes no paciente desde o nascimento, né? E o erro basal dessa doença está em diferentes elementos do sistema imunológico, como eu falei naquele quebra-cabeça ali, né? Então, são doenças genéticas, né? Isso vai levar o paciente a ter
Se for uma imunodeficiência, o paciente vai apresentar um tipo de clínica e tem as doenças de desregulação imune, que eu vou falar já já, que tem um outro tipo de clínica. Nas imunodeficiências propriamente ditas, o paciente vai ter mais infecção grave e recorrente, né? E ou recorrente, né? Então, não precisa toda vez você ter um protótipo que você fica na cabeça pensando assim, não, imunodeficiência primária, o cara vai ter só infecção grave e ele vai parar na UTI, etc. Não, nem sempre é assim que funciona, né? O paciente, ele pode ter, sim, infecção grave, pode ser só uma infecção grave, e a gente já pode diagnosticar de cara esse paciente com erro inato da imunidade, ou ele pode ter infecções mais brandas, mais infecções repetidas, infecções bacterianas ou virais de repetição. Não precisa ser sempre grave e nem ser sempre recorrente, pode ser e ou, tá? São doenças que cursam também com autoimunidade e neoplasia, né? E aí tem aquela diferença das doenças de desregulação imune que a gente vai começar a conversar já já, né? Que é o motivo pelo qual modificou o nome de imunodeficiência primária para erro inato da imunidade. Então, um protótipo de doença eu vou ter mais infecção, né? E o outro protótipo de doença de desregulação imune eu vou ter mais autoimunidade e neoplasia. E óbvio que o diagnóstico precoce, por isso que a gente está aqui hoje conversando, é crucial. Para a gente fazer o tratamento precoce desses pacientes, o tratamento definitivo, em alguns casos, que é o transplante de medula óssea, e aconselhamento genético, nos casos necessários. Tá? E aí todo mundo fala, mas eu não vou estudar isso. Isso daí é uma doença rara, né? Eu não vou nunca encontrar um paciente com um tipo de doença assim. E aí a gente pega aquelas doenças do teste do pezinho, fibrose cística, hipotireoidismo, fenilcetonúria. Olha a frequência aqui, 1 para cada 2.500 nascidos vivos, hipotireoidismo 1 para cada 5.000, fenilcetonúria 1 para cada 14.000. Quando a gente pega algumas imunodeficiências, né, a gente vê que não é tão raro desse jeito. Então, tem estimativa, né, falando que é 1 para cada 2.000 nascidos vivos você tem apresenta uma imunodeficiência primária. Né? Deficiência de GA, que é a imunodeficiência mais frequente em pacientes assintomáticos, chega a 1 para 1.000 pacientes. Né? E naqueles pacientes que têm asma grave, né, a deficiência de GA, né, pode estar presente entre 1 a cada 50 pacientes com asma. Né? Então, não é uma coisa tão rara desse jeito. Né? E o negócio, né, o assunto vem crescendo exponencialmente, esse assunto erro inato da imunidade. Né? A gente mal via caindo essas questões de concurso, agora a gente já está vendo bem mais, prova de residência está caindo bastante isso. Né? Então, antes, em 2006 aqui, as sociedades internacionais de imunologia, né, eles fazem a cada 2 anos uma classificação de erros inatos da imunidade. Né? E aí, em 2006, existiam 120 diferentes doenças. E aí o negócio passou. Em 2015, mais ou menos 9 anos depois, né, pulou de 120 para 264. Né? Agora, o penúltimo que saiu, que foi em 2018, chegou a 380, mais ou menos, né? Isso graças às técnicas de sequenciamento genético que melhoraram, né? E depois, agora, esse último que saiu, a classificação internacional das imunodeficiências, a gente tem 430 genes causando erros inatos da imunidade. Então, um negócio que está aumentando bastante. E aí, aquilo que eu falei, dos 430 erros inatos da imunidade, a gente tem 2/3 desses pacientes apresentando, né, infecções como um fenótipo mais clássico, né, que a gente chama de PID, né, que é a Primary Immunodeficiency Disorders, né, que são as imunodeficiências primárias, né, então 301 genes causando imunodeficiência, né, que o paciente vai ter patologia dominante é infecção. Né? A terapia, a gente vai focar nesse paciente, terapia de prevenção, né, e tratamento de infecção. Né? E um exemplo clássico aqui é a SCID, que é a Severe Combined Immunodeficiency, né? Que é aquela imunodeficiência combinada grave, que é o protótipo mais grave de imunodeficiência que existe. Isso aqui é uma emergência médica, a gente tem que mandar o paciente direto para o transplante de medula óssea o mais rápido possível. E aí 1/3 dessas doenças são doenças que causam desregulação imune, que são as PIRDs, né, Primary Immunoregulatory Disorders, ou doenças que causam desregulação imune. O protótipo predominante desse tipo de doença aqui são doenças imunomediadas. Então, anemia hemolítica, autoimune, plaquetopenia autoimune, e vai ter neoplasia também nesses pacientes, linfoproliferação, é um pouco diferente. A infecção pode estar presente nesses pacientes, mas não é o marco principal. Tá?
E aí, o tratamento desse tipo de patologia aqui é a gente fazer uma modulação imune. Né? E um exemplo clássico é o IPEX, que o paciente vai ter uma poliendocrinopatia, né? O paciente pode ter hipotiroidismo congênito, diabetes mellitus tipo 1 congênito, né? Então, o paciente tem isso numa fase muito inicial da vida, para vocês verem o tipo de diferença de uma patologia para outra. E aí vem a parte, vocês já sabem agora o que é o erro da imunidade e como que a gente vai suspeitar de um erro inato da imunidade, né? Então, aqui, a Fundação Jeffrey Model, junto com a Cruz Vermelha Americana, eles pegaram e emitiram um documento onde eles colocaram os 10 sinais principais de alerta para a imunodeficiência primária. Isso aqui no adulto. E aí, esses sinais foram adaptados para o Brasil, tá? Então, a gente tem aqui, bonitinho, o menino bolha, né? Vocês já ouviram falar do menino bolha. Aquele paciente que tinha um erro inato da imunidade, que eles colocaram o menino dentro de uma bolha para ficar isolado do mundo externo, né? E isso, num paciente com imunodeficiência primária, não adianta muita coisa, né? Mas, naquela época que a gente desconhecia esse tipo de doença, era assim que a gente tratava, né? Então, quando que a gente vai pensar, né, em erro inato da imunidade no adulto, né? Então, os 10 sinais de alerta para imunodeficiência primária no adulto, adaptados, né? Duas ou mais novas otites no período de um ano, 2 ou mais novas sinusites no período de um ano, na ausência de alergia, uma pneumonia por ano por mais que um ano, diarreia crônica com perda de peso, infecções virais de repetição, como resfriados, herpes, verrugas e condiloma, uso de antibiótico intravenoso de repetição para tratar a infecção, abscesso profundo de repetição na pele ou órgão interno, candidíase persistente ou infecção fúngica na pele ou qualquer outro lugar, infecção com micobactéria tuberculose ou atípica e história familiar de imunodeficiência. Então, teve algum desses 10 sinais, a gente tem que investigar esse paciente, tá? Para um erro inato da imunidade. Claro que isso aqui não é uma certeza absoluta que ele vai ter um erro inato da imunidade, mas é aquele levantamento aqui daquela luzinha vermelha que acende na nossa cabeça pensando, isso aqui pode ser um erro inato da imunidade. E aí a gente vai investigar. Esses aqui são os sinais de um adulto, e a gente tem também da criança. Então, criança é mais comum ter otite. Então, aquelas 2 otites por ano, a gente aqui para criança, a gente considera um pouquinho mais, né? Então, 4 ou mais novas otites no período de um ano, 2 ou mais sinusite graves no período de um ano, uso de antibiótico por 2 meses com mais ou mais com pouco efeito, 2 ou mais pneumonias no período de um ano, dificuldade para ganhar peso ou crescer normalmente, abscesso recorrente, estomatite ou candidíase oral cutânea por mais de 2 meses, necessidade de antibiótico endovenoso para combater a infecção, 2 ou mais infecções sistêmicas, incluindo sepsis, e história familiar de imunodeficiência primária. Então, esses sinais aqui, eles têm uma sensibilidade de cerca de 60% a 70%, né? Eles não são perfeitos, não englobam todos os tipos de erro inato da imunidade, mas eles ajudam pra caramba, né? E aí, tipo, vocês sabendo pelo menos isso aqui já ajuda muito para a gente receber mais pacientes para investigar erro inato da imunidade. E a principal coisa que eu quero deixar aqui, né, nessa aula é essa frase aqui, né? Quando a gente escuta um galope, a gente pensa em quê? Cavalo, né? Toda vez o galope, a gente pensa em cavalo. E eu quero que vocês, nessa aula aqui, saiam com a cabeça abrindo um pouco a mente. Não pense só em cavalo, pense também em zebra, né? Porque zebra também galopa. Então, assim, o paciente que chega com uma pneumonia, tratou, segunda pneumonia em um ano, terceira pneumonia em um ano, não, é azar, o paciente está tendo pneumonia porque tem pneumonia mesmo. Não, minha gente, tem que investigar esse paciente. Então, ele não está tendo pneumonia porque é azar. A gente tem que pensar em outra coisa também. Pode ser um erro inato da imunidade, tá? E aí, passo a passo, né? A gente tem os sinais de alarme e vamos agora ver como é que está esse paciente, né? Então, a gente tem que primeiro conhecer que existe esse tipo de doença, né? Conhecendo que existe esse tipo de doença, acender aquele sinal de alarme na cabeça, o vermelhinho, a luz vermelha, pensando, isso aqui pode ser um erro inato da imunidade. E, na investigação, a gente vai fazer a nossa anamnese, né? O exame físico e exames auxiliares de laboratório e imagem. A gente vai focar um pouquinho hoje mais sobre a história clínica e exame físico, né? Que é a principal coisa. Então, a anamnese, né, eu não tem muito a adicionar para vocês, né? O que eu queria deixar aqui mais focado aqui é interessante a gente
quando o paciente tem infecção de repetição, a gente quantificar direito essas infecções, né? O número, quantas infecções foram, quantas pneumonias, otites médias ele já teve na vida, né? Como que foi a gravidade? Ele precisou internar, né, para tratar esse tipo de pneumonia, tratou em casa com antibiótico oral, né, foi endovenoso antibiótico, complicou, foi só uma pneumonia simples e mais nada, ou ele teve uma pneumonia com abscesso pulmonar, teve um derrame pleural, né, teve uma telectasia, o que é que está acontecendo, né, teve alguma complicação? Como foi a resposta ao tratamento, né? Você vai ver que o paciente que tem uma otite média aguda, a gente trata com antibiótico por 10 dias, o paciente fica bem, né? O paciente que tem inato da imunidade, ele vai usar antibiótico por 20, 30 dias, a resposta é lenta, né? Não é aquele negócio insidioso, fica até, demora bastante, né? Então, tu usou antibiótico, teve que trocar por outro antibiótico de amplo espectro, porque o primeiro antibiótico não funcionou, então a resposta ao tratamento é diferente no paciente que tem inato da imunidade. E as sequelas. Então, o paciente que tem inato da imunidade, a depender do componente do sistema imunológico que está afetado, a cicatrização pulmonar, a cicatrização da pele, se for um abscesso, ela é bem errática. Então, é demorada, é errática e vai ficar uma cicatriz feia, né? Se for no pulmão, a mesma coisa. Antecedentes pessoais, né? Queria deixar aqui mostrando para vocês a idade gestacional é importante, né? Queda do culto umbilical. Quem faz a queda do culto umbilical no bebê é o neutrófilo. Então, pacientes que têm deficiência de neutrófilo, ele vai ter uma queda do culto umbilical mais tardia, vai demorar mais que 30 dias para aquele culto umbilical cair. E isso já deve ligar também aquele sinal de alerta na cabeça da gente, né? Vacinação. Foi adequada a vacinação? Teve alguma resposta aberrante a algum tipo de vacina, principalmente BCG? Eu vou mostrar foto para vocês já já, né? Tem alguma alergia associada? Ora, o paciente pode estar tendo infecções de repetição porque ele tem uma alergia que está descontrolada. A gente controla a alergia, ele melhora o número de infecções, né? Então, dá olhar para essas coisas também. Está usando algum tipo de medicação que pode diminuir algum tipo de célula no organismo, né? Então, a gente, principalmente do sistema imune, então a gente vê as medicações que o paciente usa também, né? Vê as infecções prévias, patologias de base, como é que está o desenvolvimento neuropsicomotor, né? Então, existem algumas síndromes genéticas que podem cursar com retardo de desenvolvimento neuropsicomotor e também imunodeficiência. Então, a gente tem que checar também essa parte do desenvolvimento. Antecedentes familiares, etnia dos pais. Se tem consanguinidade, a gente está falando de doença genética. Então, consanguinidade pode estar presente nesses pacientes que têm inato da imunidade, né? E a presença de autoimunidade, neoplasias, infecções também na família, né? Então, hereditariedade, é importantíssimo isso. A gente vê aqui um paciente, por exemplo, né? Um paciente que chegou com infecções de repetição, 5 anos de idade, foi investigar, a gente investigou e chegou à conclusão que o paciente tinha síndrome de Wiskott-Aldrich, que é uma doença que leva a eczema, plaquetopenia, infecções de repetição, né? É uma doença que é um gene que é recessivo ligado ao X, então só indivíduos do sexo masculino têm esse tipo de doença, nessa síndrome, e aí quando você faz o heredograma da família, você nota que teve crianças de 11 dias de vida que morreram, né, criança com 8 anos de idade que morreu de pneumonia, né, e aí lá no antecedente, né, o tataravô aqui morreu cedo, outra pessoa que morreu cedo também, tá? E aí quando a gente vê indivíduos de sexo feminino carreando o gene para passar para os descendentes. Tá? Então, o heredograma é importante também. No exame físico, né, a gente pode ter até ausência de tecido imunológico em algumas doenças, né, como também linfadenopatia e organomegalias também. Pacientes desenvolvendo vasculite, e isso no exame físico a gente vê aqui, paciente com hepatosplenomegalia de grande monta aqui, doença linfoproliferativa. Paciente chega no exame físico desse jeito, isso aqui é um paciente com verruga, olha a disseminação da verruga no membro inferior do paciente, né? Então, é uma infecção viral por HPV disseminada, isso aqui a gente tem que investigar, né? Da mesma maneira, infecção viral aqui, molusco contagioso, né? Que é uma doença viral também. Molusco contagioso em criança, a gente vê um pontinho desse espalhado, um aqui, outro mais embaixo no tronco, e esse aqui está disseminado na face. Então, doença viral disseminada, tem que ser investigada. Candidíase mucocutânea prolongada. Então, a gente vê uma candidíase aqui, já em orofaringe, pode ter também esofagiana, a gente trata, o paciente melhora, depois volta a ter. É difícil tratar esse tipo de candidíase aqui. Queda tardia da dentição primária. Então, o indivíduo vai ter os dois dentes, o de leite e o permanente, ao mesmo tempo na boca, né?
Quem é que faz o dente de leite cair? Né? É o neutrófilo. Então, o neutrófilo vai, entre aspas, comer aquela base do dente, né? O dente vai ficar mole, o dente permanente vai nascer, vai empurrar o leite vai cair. Tá? Então, paciente que tem defeito de neutrófilo, ele também vai ter essa dentição primária que vai ficar retida. Reação adversa ao BCG. Então, o paciente tomou o BCG, olha que reação abrupta teve aqui na axila, né, e no tronco do paciente. Mesma coisa aqui, olha essa reação exagerada e disseminada para o outro lado do tórax do paciente, por conta de uma simples vacina. Anormalidades faciais e microcefalia. Então, a gente vê aqui uma paciente com síndrome de Bloom, que é uma doença que leva à fragilidade cromossômica, né, por principalmente irradiação ionizante, né, e esse paciente ele apresenta uma face que a gente chama de face de passarinho, né, parece uma face mais afilada, uma face que a gente chama de face de passarinho. Síndrome de Nijmegen, né, o paciente apresenta microcefalia e infecções de repetição. A escotialdite, que eu falei para você, que é eczema, plaquetopenia, então aqui é uma mistura de eczema com uma púrpura, né, no tronco do paciente, né. A síndrome de ataxia telangiectasia, que o paciente vai ter uma marcha atáxica e presença de telangiectasia, que está fácil de ver no olho, né, telangiectasia do paciente, e ele vai apresentar também infecções de repetição. Paciente com síndrome de hiper-IgE, a primeira manifestação de síndrome de hiper-IgE é um rash avermelhado e esfoliativo logo no nascimento. Então, recém-nascido aqui, apresentando esse rash, né? E aí foi investigar a síndrome de hiper-IgE. Síndrome de Shediac-Gashi, a paciente apresenta albinismo parcial, né? Aqui está coberto o olho da paciente, mas você vê também que o cristalino, a íris da paciente é prateada, né? E o paciente vai ter também infecções de repetição. NEMO, que é a deficiência de NF-kappa-beta, né? O paciente vai ter também uma alopécia, dentes cônicos, eczema e infecção de repetição. Então, são coisas que a gente olha no exame físico que nos leva a pensar em erros inatos da imunidade. E agora, vou mostrar para vocês alguns casos clínicos, né? Então, a Bragide, ela fornece esses casos clínicos, né, que é interessante, porque ela pega aqueles 10 sinais, né, que existe de sinais de alerta, e cada sinal ela pega um casinho clínico e mostra aqui. Eu selecionei alguns, não botei os dos 10 sinais não, porque senão vai ficar muito extensa a aula, né? Então, a gente vai, são casos bem simples, bem rapidinho, só para vocês verem como que é feita a suspeita, a investigação e a conclusão, tá? Então, a gente tem aqui, né, primeiro sinal, né, 2 ou mais pneumonias no último ano, né? Então, um paciente aqui do sexo masculino, aos 4 anos de idade, teve otite média de repetição a partir dos 3 meses de idade, é uma idade muito para começar a ter infecção de ouvido, né? De 2 até 4 anos, teve 4 pneumonias, 2 com derrame pleural, e com 3 idades, celulite em membro inferior, que precisou ser internado por 30 dias. Celulite a gente trata em casa, né? Manda antibiótico para casa, 5 dias de antibiótico, 7 dias, o paciente fica bem. Ele precisou internar por causa da celulite e ficou 30 dias internado por causa dessa celulite. No exame físico do paciente, tinha ausência de amígdalas, né? Daí você já pensa, o que é que tem no tecido linfóide da amígdala ou do baço, né? É o linfócito B, que ele vai amadurecer no baço e nas amígdalas também, né? Tem um acúmulo de linfócito B. Então, se ele tem ausência de amígdala, posso palpar também uma ausência de baço, o paciente pode ter uma deficiência de anticorpo, né? E aí você vai fazer um exame laboratorial, hemograma completamente normal, você dosa as imunoglobulinas do paciente. E aí as imunoglobulinas é o seguinte, a gente tem IgG aqui. Essa linha aqui é a linha de limite superior de normalidade, a área aqui do paciente, essa é o limite de normalidade. E essa é uma higiene, né, fazendo o diagnóstico do paciente, acompanhando, fazendo investigação genética. Concluir isso, ele tem a gama no linfócito, ele não estuda por isso, tratamento PB e imunoglobulina mensalmente, para poder repor aquilo que está fazendo falta para ele. Outro caso aqui, 4 ou mais novas otites no último ano. Né? Então, paciente aqui, menina de 6 anos, otite
média de repetição desde os 2 anos, uma IgG normal para a idade, uma IgA menor que 7, o exame nem conseguiu detectar quanto que foi, está muito baixo, e uma IgM normal também 323, né? E aí viu que o paciente tinha uma deficiência de IgA, né? Mas deficiência de IgA, a gente só faz esse diagnóstico em pacientes com mais de 12 anos de idade. Então, é a última imunoglobulina que fica normal, né? Então, é suspeita muito grande, vai fazer acompanhamento dessa paciente, que provavelmente aos 12 anos de idade ela vai continuar nessa IgA baixa aqui, tá? Estomatites de repetição ou candidíase por mais de 2 meses. Então, um caso clínico aqui de neutropenia congênita. Então, uma menina de 4 anos, com história de pneumonias, teve 4 pneumonias, então mais ou menos uma pneumonia por ano. Manifestações orais frequentes, estomatites, úlceras orais, a gente vê o exame físico aqui da paciente com úlcera, estomatite, candidíase aqui, né? Ela teve otite média aguda uma vez, celulite uma vez, exames laboratoriais, hemogramas seriados revelaram um muito baixo de neutrófilo. Então, aqui a gente tem uma tabela, né? Mostrando, tabela não, gráfico, mostrando o número aqui de neutrófilos ao longo do tempo, ele não bota aqui se é dias, semanas ou meses, né? E aqui é o número mínimo esperado de neutrófilo do paciente, que é 1.500, né? Abaixo de 1.500, o paciente tem uma neutropenia, né? E aqui foi a paciente, sempre abaixo de 500, só aqui que ela teve 500, né? Então, é uma paciente que tem uma neutropenia constante. Investigou-se essa paciente, chegou à conclusão que ela tinha uma neutropenia congênita desde que nasceu, por isso que essas infecções todas aqui estavam presentes. Paciente outra, do mesmo jeito, estromatite de repetição ou candidíase por mais de 2 meses. Então, um paciente aqui de 6 meses de idade, sexo masculino, com a história de diarreia há 3 meses. E aí você já, diarreia crônica, candidíase persistente, trata, difícil de tratar, volta a ter candidíase. Teve uma pneumonia, 6 meses, uma pneumonia, muito cedo para ter pneumonia, né? Exames laboratoriais, no hemograma, uma redução do número de linfócitos agora. Então, ali a gente viu neutrófilo, aqui linfócito. Mesmo raciocínio, nível limite superior, limite inferior de normalidade, e a média é esse verde aqui. E aqui, com menos de 6 meses de idade, ela tem um nível de linfócitos TCD4 abaixo do esperado para a idade. Abscesso de repetição ou ectima. Então, um adulto jovem com história de infecção de repetição desde o primeiro ano de vida, um adulto, vou fazer diagnóstico só adulto, né? Desde criança tem infecção de repetição e ninguém nunca pensou que poderia ser inato da imunidade. Tendo apresentado vários abscessos cutâneos, adenites e pneumonias também. A pele apresentava lesões extensas de foliculite, além disso apresenta hiperextensibilidade de articulações, e no exame laboratorial mostrou níveis extremamente elevados de IgE sérica. Um nível normal de IgE sérica abaixo de 200. Então, o paciente aqui, 25.535, que caracterizava síndrome de hiper-IgE. Então, aqui, pulmão do paciente, um abscesso pulmonar imenso aqui, né, com nível líquido, aqui mostrando a mesma coisa, e o paciente tinha, né, síndrome de hiper-IgE. Um episódio de infecção sistêmica grave, como a meningite, osteoartrite e septicemia. Então, o paciente aqui, doença granulomatosa crônica, com a doença do neutrófilo, né? Paciente com infecção de repetição desde 6 meses de idade, teve 12 pneumonias, né? Diarreia, otite média aguda, estomatite, sinusite, abscesso cutâneo, né? E aqui uma osteomielite por Serratia marcescens, né? Que é um germe bem difícil de ficar fazendo osteomielite, né? É um germe raro, né? Então, germe atípico, né? E teve essa septicemia aqui também. Foi fazer a investigação dessa paciente e viu que ela tinha doença granulomatosa crônica, uma doença do neutrófilo. Lembra do neutrófilo? O neutrófilo, ele tem uma bactéria, ele engloba a bactéria, e aí ele produz substâncias para matar aquela bactéria, né? Nessa doença, o paciente ele consegue englobar a bactéria, mas ele tem um defeito que não produz as substâncias para matar a bactéria. Então, a bactéria fica lá dentro do neutrófilo, e aí o que a saída que o sistema imune acha para isolar aquela bactéria é fazer um granuloma ao redor do neutrófilo. Aqui, infecções intestinais de repetição, diarreia crônica. Então, paciente do sexo masculino, 28 anos de idade, a partir dos 12 anos, uma pneumonia por ano, 6 anos teve uma meningite, aos 20 anos uma tuberculose, 25 anos agora com diarreia crônica, né? Exames laboratoriais, o hemograma não tinha nada demais, o CH50, que vê como é que está o complemento, né, o sistema complemento, estava normal também, e as imunoglobulinas da mesma maneira aqui, ó, muito baixas, IgG, IgA e IgM.
Investigou se o paciente tinha imunodeficiência comum variável. Efeito adverso ao BCG, infecção por micobactéria. Então, pacientes que têm abscesso pós-BCG, né? Aqui, um irmão de 3 anos desse paciente aqui já tinha apresentado abscesso pós-BCG, então história familiar positiva, tinha linfoadenomegalia generalizada e foi necessário tratamento específico por 12 meses, né? E aí o paciente apresenta aqui o mesmo erro que o paciente tinha um do outro, né? Infecção cutânea por micobactéria, então paciente com história de pneumonias de repetição, anos laboratórios mostrando níveis elevados de IgM, IgA e IgG, sugerindo o diagnóstico de síndrome de hiper-IgM. E a história familiar de imunodeficiência, né? Então, aquilo que a gente viu lá atrás. Aqui um paciente de 12 anos, sexo masculino, a história pregressa desse paciente de 12 anos, meningites, com 3 meses, 2 anos e 11 anos. Imunoglobulinas normais, né? Anticorpo para tétano, difteria e sarampo positivo, anticorpo para pneumococo também positivo, e quando a gente vai avaliar o complemento desse paciente, o CH50 estava indetectável. Então, o paciente tem um defeito do complemento, né? Defeito do complemento, o paciente tem bastante meningite de repetição, tá? É uma coisa que a gente tem que pensar bastante. Teve meningite de repetição, investiga complemento. E aí, quando faz a história familiar, o heredograma, né, revelou pessoas na família também, né, com história de meningite sendo confinado, deficiência de complemento em mais 2 irmãos. Tá? Paciente aqui diagnosticou deficiência do complemento aqui em mais 2 irmãos. E aí, para finalizar, né, a gente tem essa tabela que eu falei para vocês, que foi a última que saiu de 2019, né, a tabela dos erros inatos da imunidade, né. Ela é uma tabela muito boa e a gente utiliza ela bastante quando a gente suspeita que o paciente tem inato da imunidade. Ela traz uma sequência, né, lógica de pensamento para a gente não ficar pedindo um bocado de pesquisa de mutações gene e focar naqueles que são mais possíveis em determinados pacientes. Então, ela tem várias tabelas, né, na classificação. Essa aqui é a tabela número 1, que é a tabela onde estão todas as imunodeficiências que afetam a imunidade celular e humoral, que é aquele tipo de imunodeficiência que é o mais grave, que a gente chama de SCID, lembra que eu falei? Severe Combined Immunodeficiency, né? Então, aí, todos esses pacientes vão ter uma linfopenia, vai ter linfócito T, CD3 baixo. E aí ele divide direitinho a tabela, né? De um lado aqui tem CD19, que é linfócito B normal, né? Linfócito T baixo. Então, e desse outro lado aqui são aqueles pacientes que têm linfócito B baixo, CD19 baixo, e tem também linfócito T baixo. Então, o paciente que tem um SCID, que não tem linfócito T e que não tem linfócito B funcionante. A gente parte para a parte embaixo aqui, se uma paciente tiver deficiência de linfócito B também, né, a gente fica para esse lado direito da tabela, vai um pouco mais para baixo, você pergunta como é que está o linfócito NK, né. Pacientes que têm deficiência de linfócito NK, eles estão aqui, nessa tabela aqui, e pacientes ficar funcionando no momento, eles estão desse lado aqui. E aí eu continuo uma investigação. Pergunto se meu paciente tem microcefalia. Se ele tiver microcefalia, vai ser um desses genes aqui. Se ele não tiver microcefalia, é algum desses genes. Então eu parto de uma suspeita de SCID, onde inicialmente eu iria investigar um bocado de gene, né? Eu seguindo a tabela e posso, no final, pesquisar pelo menos só 2 genes, né? E chegar a um diagnóstico, por exemplo, aqui, de síndrome de homem, que é a deficiência de RAG1 e 2. São esses 2 genes, tá? Essas tabelas, elas estão disponíveis, se você pesquisar esse artigo aqui na internet, é disponível gratuitamente, né? Você bota Classificação Internacional de Imunodeficiências, 2019. Por causa da pandemia, deve ter atrasado um pouco, 2021 não saiu, provavelmente deve estar saindo esse ano uma nova classificação, tá? E você tem também aplicativo no celular, onde você tem todas as tabelas, né, que você pode navegar lá, tem para Apple, para iPhone e para Android, tá? Então, acho que era isso que eu queria mostrar para vocês.